Estamos aqui para a nossa leitura devocional no livro de Atos dos Apóstolos, ou, como eu gosto, Atos do Espírito Santo, para lermos o capítulo 26. Mas antes, vamos orar. Senhor, estamos todos caminhando nesses dias sem entendermos muita coisa, mas agora, através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, nós te pedimos. Mostra para nós, Senhor, o Teu controle, o Teu governo, a Tua direção na nossa vida, na vida das nossas famílias e em tudo o que está acontecendo. Queremos, ó Deus, enxergar a Tua mão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Atos 26, 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fizeram contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes, questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como ocorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque, na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os agrilhões? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto de coisas em que você me viu, como daquelas as quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo, dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo. Tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei.
a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em lugar escondido. Por isso, pergunto, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ver alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem falavam uns aos outros, dizendo, este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Bem, estamos nós aqui para a nossa leitura devocional. Antes de mais nada, eu queria deixar com você uma sugestão de um sermão de John Wesley que se chama Quase Cristão. E é isso que nós temos aqui, né? O rei Agripa quase muito perto de se tornar um irmão nosso, um cristão. Mas nós temos aqui também, na nossa leitura devocional, um pleno cristão, completo cristão, que é Paulo. Paulo aqui nos dá um grande exemplo de um testemunho de como falarmos e anunciarmos todo o Evangelho, plenamente o Evangelho, sem deixar nada, sem perdermos a oportunidade de falarmos a mensagem completa de Jesus Cristo. E se você observou, nós temos aqui um bom exemplo. Se você quer, anote aí e deixe anotado num papelzinho na sua bolsa, na sua carteira, para que quando você for evangelizar, você não esqueça de nenhum pedaço do Evangelho pleno de Jesus, o Evangelho completo. Paulo anuncia, mostrando que a esperança do Messias já permanecia lá no Velho Testamento, versículo 7. E sim, o nosso Jesus Cristo é um complemento, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não podemos esquecer que a nossa salvação não começa no Novo, em Mateus, mas ela começa lá, desde a queda do homem. Também Paulo mostra a ressurreição dos mortos. Sim, precisamos anunciar o Evangelho mostrando que os mortos todos, lembre-se disso, quando você anunciar o Evangelho, diga bem claramente para a pessoa, todos nós estaremos um dia diante do Senhor, sentado no trono, julgando-nos. Todos nós, um dia participaremos da ressurreição. Paulo também não deixa para trás e confessa os seus próprios pecados, né? O Evangelho não é aquele que oculta, joga para debaixo do tapete aquilo que nós fizemos. Sim, os nossos pecados têm consequências e Paulo assume essas consequências, ele declara que ele consentia na morte, que ele tinha cartas de autorização. Paulo, sim, ele não fala com orgulho, mas ele diz bem claramente os seus erros. Também dentro desse evangelho completo, Paulo diz, Jesus está vivo. Versículo 9, estamos falando de um Deus vivo, meu. O evangelho não é aquele que oculta, joga para debaixo do tapete aquilo que nós fizemos. Sim, os nossos pecados têm consequências e Paulo assume essas consequências, ele declara que ele consentia na morte, que ele tinha cartas de autorização. Paulo, sim, ele não fala com orgulho, mas ele diz bem claramente os seus erros. Também dentro desse evangelho completo, Paulo diz, Jesus está vivo. Versículo 9, estamos falando de um Deus vivo, meu irmão. Lembre-se disso. Quando anunciar o evangelho, não esqueça de dizer, Jesus está vivo e está plenamente vivo, está conduzindo a nossa história. Uma outra coisa que é muito legal quando a gente observa, quando Paulo está anunciando o evangelho para Agripa, Berenice, Festo, todas as autoridades, ele coloca numa ordem muito bacana, né? Primeiro ele fala sobre arrependimento, depois ele fala sobre conversão e depois sobre a prática de boas obras. Estou aqui falando do versículo 20. Sim, o evangelho começa nos convidando para o arrependimento. Antes da conversão, precisamos reconhecer que somos pecadores. E aí sim, estamos prontos para nos convertermos, para uma mudança de vida. E aí, através das boas obras, mostrarmos
que somos pessoas que se converteram. As nossas boas obras não mostram que nós estamos buscando a salvação, mas mostram sim que nós já somos salvos. Também Paulo não deixa de falar das trevas, de Satanás, desses poderes que cegam as pessoas, que acorrentam as pessoas. Sim, o mundo jaz no maligno, e é bom que, ao anunciar o Evangelho, nós deixamos bem claro, há uma luta sim, do bem, do mal, mas o bem é vencedor eternamente. E Paulo termina a sua mensagem evangelística falando de santidade e fé, versículo 18, né? E mostrando que há uma herança eterna para todos aqueles que acreditam e que vivem através deste cristianismo pleno, completo, que não falta nada. Mas também nesta caminhada de anunciarmos o evangelho plenamente, algumas pessoas vão se incomodar, sim. Mas quando Paulo também anuncia que Jesus Cristo é o primeiro dos que ressuscitam dos mortos e que esta luz, este conhecimento deve ser anunciado tanto aos judeus quanto aos gentios, isto incomoda. E você percebe que Festo reage gritando: Paulo, você está louco de tanto estudar? Sim. O evangelho pode não ser aceito por Festo, mas o evangelho pleno sempre incomoda, sempre provoca reações. Não tem como ouvir de Jesus e não ter uma reação. Mas ao mesmo tempo nós temos agora sim este quase cristão, né? O rei Agripa. Quase, chegou tão perto. Mas o que impede Agripa de aceitar o cristianismo? Ele conhece a história do Velho Testamento? Sim. Versículo 3 diz que ele é versado nos costumes judaicos. Com certeza ele conhecia a lei, ele conhecia as profecias. E Paulo ainda diz para ele: você sim conhece os profetas e crê. Eu sei que você acredita nas profecias, eu sei que você acredita nos profetas. Então, Agripa não era falta de conhecimento. Também não era falta de liberdade na sua posição para poder aceitar. Ele é rei. Ele está completamente livre para poder aceitar o cristianismo. Não há nada que o constranja, não há ninguém, nenhum sistema, nada está impedindo ele. Também não é falta de estar num lugar em que ele era extremamente importante. Festo tinha convidado Agripa para exatamente ouvir Paulo e dar a sua opinião, porque ele precisava escrever a acusação para enviar para César. E Agripa está ali como um consultor, como alguém extremamente importante. Então ele está sendo valorizado, ele tem uma posição excelente, mas aí ele tem que tomar uma posição entre Festo, que é um incrédulo, e Paulo, que é um crente completo. E, infelizmente, Agripa, mesmo conhecendo, mesmo ouvindo, mesmo tendo todas as oportunidades, ele se levanta e sai. Ele não toma uma posição ao lado de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, na nossa caminhada para Roma, vamos falar do Evangelho, sim. Vamos contar do Evangelho completo, pleno. Vamos dar testemunho da nossa vida. Paulo era uma testemunha viva de que Jesus estava ali. Mas nada disso é suficiente. Precisamos nos lembrar de que existe sim a posição, a decisão da própria pessoa. Nunca passe por cima disso. Assim como Deus não passou por cima de Festo, nem de Agripa, nem de Berenice, nem de nenhum deles. Deus respeitou. Eu fico muito triste quando as pessoas chegam tão perto do Evangelho. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que estão tão perto. São pessoas boas, são pessoas maravilhosas, são pessoas importantes, elas estão livres para tomar decisão, mas ao mesmo tempo elas não se decidem por Jesus. Que a nossa tristeza gere oração por essas pessoas. Que a nossa tristeza gere intercessão por essas pessoas. Porque eu tenho certeza de que o rei Agripa se levantou, mas Paulo continuou sim a orar por ele. Paulo continuou sim a buscar e clamar: Deus, tem misericórdia dele. E que essa seja a nossa oração. Senhor, tem misericórdia desses que estão tão perto, mas que ainda não se entregaram completamente ao Evangelho pleno e completo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Assim como Paulo caminhava para Roma, nós caminhamos na nossa vida. E nem sempre vai ser tudo favorável. Apenas Deus é aquele que é favorável todo o tempo na nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.